Olá! E se a gente pensasse nas 7 festas bíblicas de Israel não só como feriados, mas como um verdadeiro roteiro profético, bem detalhado? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. A de que essas festas, na verdade, formam um calendário de Deus, sabe? Onde cada uma delas marca um ponto super importante no plano da redenção. Então vamos começar essa jornada? E para a gente entender a fundo o que isso significa, a gente precisa começar com uma palavra em hebraico, moed. O significado dela é tempo determinado ou estação designada. E o interessante é que essa é exatamente a palavra que a Bíblia usa para falar dessas festas. O que isso sugere? Que não eram eventos aleatórios, de jeito nenhum. Eram, na verdade, compromissos agendados por Deus. É como se fosse a agenda divina mesmo. Aí vem o apóstolo Paulo e nos dá a chave para decifrar esse calendário todo. Ele fala que essas festas são uma sombra das coisas que ainda viriam. E ele diz mais, que a realidade, ou seja, aquilo que projeta a sombra, se encontra em Cristo. Então, é essa ideia, essa oposição entre sombra e realidade que vai ser nosso guia por aqui. E o que é bem legal de ver é como essas 7 festas se organizam. Elas não estão soltas, elas se dividem em 2 grupos proféticos bem distintos. De um lado, a gente tem as 4 festas da primavera, que estão totalmente ligadas à primeira vinda de Cristo. E do outro, as 3 festas do outono, que, segundo essa interpretação, se conectam com o fim da era da antiga aliança. Vamos ver de perto como essa estrutura funciona. Então, vamos começar pelas festas da primavera. O que a gente vai ver é que, juntas, essas 4 festas formam um bloco, um conjunto que parece detalhar, profeticamente, os eventos mais importantes da redenção que Cristo trouxe na sua primeira vinda. E o ponto de partida de todo esse calendário é, claro, a Páscoa. Uma festa que, como a gente vai ver, é bem mais do que só aquela história da saída do Egito, né? Olha só, do lado da sombra, a gente vê o propósito original, lá atrás, o sangue do cordeiro que protegeu os primogênitos do juízo de Deus no Egito. Agora, quando a gente olha para a realidade, o cumprimento aponta direto para Cristo como o Cordeiro de Deus definitivo. E o detalhe é que ele foi sacrificado exatamente no dia da Páscoa judaica. O sangue dele, então, passa a oferecer a proteção do juízo final. É uma correspondência impressionante, não acha? Logo em seguida da Páscoa, coladinha nela, vem a festa dos pães asmos. E aqui a gente vê que o simbolismo continua com tudo. A sombra aqui era a ordem de tirar todo o fermento de casa. E na simbologia da Bíblia, o fermento quase sempre representa o pecado, a corrupção. Já a realidade, bom, a realidade é o próprio Cristo, o pão da vida, que não tinha pecado nenhum. Isso acaba se tornando um chamado para a igreja, para que ela viva em santidade, tirando o fermento do pecado da sua vida. Avançando um pouco, a gente chega na Festa das Primícias. E o próprio nome já entrega uma pista do significado, né? Era uma festa para celebrar o comecinho da colheita. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a sombra era a oferta daqueles primeiros feixes da colheita, sabe? Era como uma promessa de que a colheita completa ainda estava por vir. E a realidade? Bom, a realidade é que Cristo ressuscitou exatamente no dia da festa das primícias. Ele se tornou, como a Bíblia diz, as primícias dos que dormem. A ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição. E aí, 50 dias depois, a gente chega na última festa da primavera, o Pentecostes. E essa festa marca um momento assim fundamental na história da redenção. E aqui a gente vê um cumprimento duplo que é de cair o queixo. A sombra era a celebração da entrega da lei, lá no Monte Sinai, e também era uma festa de colheita. E a realidade, séculos depois, no mesmíssimo dia, o Espírito Santo é derramado. A lei agora não é mais escrita em pedra, mas no coração das pessoas. E ainda por cima, acontece uma colheita gigante de quase 3.000 novos convertidos. Foi o dia do nascimento da igreja. Ok. Então, parece que a gente tem um argumento bem forte de que as 4 festas da primavera se cumpriram e com uma precisão incrível na primeira vinda de Cristo. Mas isso levanta uma pergunta que não quer calar. E as outras 3? As festas do outono. O que será que elas significam? E é aí que a gente entra nas festas do outono. E aqui, a interpretação profética muda completamente o foco. A ideia é que elas não apontam lá para o futuro, para a segunda vinda no fim dos tempos. Em vez disso, elas estariam apontando para um evento histórico bem específico: o juízo sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo,
que foi o que marcou o fim definitivo da Antiga Aliança. A primeira dessas festas de outono é a Festa das Trombetas. Pensa num som para despertar todo mundo, um chamado para se preparar, porque algo importante vem aí. Mas para entender o cumprimento dessa festa, primeiro a gente tem que sacar o que as trombetas simbolizavam naquela época. Elas funcionavam como um chamado para o povo se reunir, um alarme de perigo ou de juízo chegando e também como um anúncio de que algo muito importante ia acontecer. A sombra, nesse caso, era um chamado para o arrependimento de toda a nação. A realidade, por sua vez, seriam as trombetas proféticas do próprio Cristo e dos apóstolos. Eles que avisaram várias e várias vezes aquela geração sobre a grande tribulação e o juízo que estava para cair sobre Jerusalém. Na sequência, a gente chega no dia mais sério, mais solene e talvez o mais importante de todo o calendário judaico, o Dia da Expiação, conhecido também como Yom Kippur. A cerimônia desse dia é a chave de tudo. Olha só como era a sombra. O sumo sacerdote entrava sozinho no Santo dos Santos para fazer a expiação pelos pecados. E depois de um tempo, ele reaparecia vivo para o povo. Ok, agora a realidade, segundo essa interpretação, funciona assim. Cristo, o nosso sumo sacerdote, entrou no santuário do céu. O reaparecimento dele, então, não seria um retorno físico no futuro, mas sim a sua vinda em juízo, lá no ano 70, que botou um ponto final no sistema de sacrifícios da Antiga Aliança. E tudo isso nos leva para a sétima e última festa, a Festa dos Tabernáculos, que era, acima de tudo, uma celebração de muita alegria e da presença de Deus com seu povo. Na sombra, o povo construía e morava em cabanas temporárias. Para quê? Para se lembrar de como Deus habitou com eles lá no deserto. Era um jeito de manter viva a memória da presença de Deus. A realidade, então, é a concretização final dessa promessa. Não é mais Deus presente numa tenda ou num templo físico, mas sim Deus habitando de forma permanente com o seu povo através do Espírito Santo na era da nova aliança. Bom, então vamos juntar as peças. O que a gente viu aqui foi uma jornada, né? Uma jornada que sai dos rituais físicos de Israel e chega no seu cumprimento espiritual e definitivo. Essa progressão que a gente acompanhou resume tudo de forma bem clara. A gente começou com a sombra, que são as 7 festas de Israel. Depois, a gente viu a realidade, que é a obra completa de Cristo, desde a sua morte até o juízo no ano 70. E tudo isso deságua na era da nova aliança, onde a realidade final é Deus morando para sempre com o seu povo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. Se esse calendário profético das festas já se cumpriu por completo, se a gente realmente passou da sombra para a realidade, o que isso significa para a nossa vida hoje? O que isso muda na esperança de quem crê? Fica aí a pergunta. Muito obrigado pela companhia.